Seguindo os rastros deixados por Joséfo, portanto, senhores, eu não lido só com a historiografia, com o indiciarismo. Eu dialogo com o quê? Com a linguística, ok? Com a filologia, com a semiótica, com a crítica literária. Então, para entender uma literatura, um documento como este, não é simplesmente você ler e achar que entendeu Joséfo. Eu estou fazendo o que eles deveriam fazer. Então, vamos lá. Seguindo os rastros deixados por Joséfo, e de acordo com a prática diegética, certamente, minha hipótese se mostrará plausível. Contestável? Sim. Refutável? Acredito que não. Como Flávio Joséfo desenvolveu o papel de protetor de Roma e das províncias da Baixa e Alta Galileia, sobretudo porque o interesse em Petra, a ilha e cidade de refúgio dos judeus, em detrimento dos conflitos com inimigos séculos antes de Joséfo. Ou seja, esta cidade, que vocês verão, que é Petra, já era uma cidade vista como uma fortaleza propriamente de refúgio, mas ela ainda não havia sido fundada, estabelecida. Era apenas um local, sem qualquer estrutura, sem qualquer outra coisa. E o Antigo Testamento vai falar várias vezes. Joséfo, nesse mesmo trabalho, irá várias vezes falar que os próprios judeus tinham Petra como um lugar de refúgio, mas Petra ainda não tinha se fortificado, era só um lugar. Tá vendo? Você vai entender o interesse de Joséfo pela Petra. Vejamos como Joséfo inicia o projeto de fortificação de Petra. Vamos lá? Em negrito, eu separei os pontos que eu analiso em grego em Joséfo. Presta atenção. O primeiro cuidado de Joséfo, veja, o texto aqui, gente, é Joséfo narrando. Ele se inclui na própria narrativa. Eu vou ensinar que isso é diegese, é uma das formas de discursos adotadas por poetas, historiadores, ok? Mitólogos, filósofos, entre outros. Joséfo não só usa uma prática que eu vou ensinar sobre narratologia e defender a minha tese, como ele está mostrando na sua narração dos fatos o que está acontecendo. E ele está junto. Inclusive, gente, o Joséfo está numa tempestade junto com o Vespasiano, em que os ventos e os mares estão abalando. Eu vou trazer isso aqui. E o povo está temeroso e perguntando o que faremos. Aí Vespasiano dá um jeitinho. É inédito isso aqui. Podem colocar a barbinha de molho para tentarem me refutar. O primeiro cuidado de Joséfo, ou seja, Joséfo falando dele mesmo, foi conquistar o afeto do povo. Significa o cara se tornar um carismático. Isso é similar para você? É, né? Ok. Se tornar um cara carismático. Conseguir dialogar com o povão. Para quê? Para tirar vantagens e para reparar, sim, as faltas que pudesse cometer. Então, Joséfo, ele está assumindo qual era o próprio papel dele e o que ele fazia. Para conquistar também os mais poderosos, o que Joséfo faz? O que ele faz? Ele divide com eles a sua autoridade. Como que ele faz? Foi com 70 dos mais sábios, dos mais hábeis, e constitui administradores, para você entender a palavra lá usada para sobre esta pedra edificarei, ok? Ou seja, um projeto que vai administrar através de quem? De soldados, de indivíduos, da província, ok? E deu assim aqueles povos alegria. Então aqui eu tenho, e depois Joséfo constitui 7 juízes para julgar as pequenas causas, assim como Jesus fez e os apóstolos repetiram. Mas Jesus disse, né, ó, deixe que eu julgue as melhores, outros assim. Vamos lá. Ó, eu pego o texto de Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ok? Percebeu meu negrito, né? Vamos a Atos 16, porque eu trabalho a intertextualidade e conexão direta de Joséfo com Atos. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de quê? De boa reputação. Vamos lá? Tá aqui, ó. Ó, sábios, hábeis, ok? De boa reputação, cheios do Espírito Santo. Só você para acreditar que a palavra Espírito Santo aqui denota um poder sobrenatural, né? Não,
Aqui, Espírito Santo é usado num conceito de força, ok? Cheios de força, cheios de capacidade e de sabedoria. Para quê? Para serem constituídos sobre um negócio importante. Agora você entendeu o termo lá, oikoidômeso, de administrar um negócio? Está aqui em Atos. Vamos lá. Certamente, aqueles que de fato empregam com acuidade a investigação indiciarista já devem ter identificado alguns sinais claros de mimesis na diegese de José, em relação às narrativas dos evangelhos. E isso não pode ser descartado como forte indício de reconto narrativo e intervenção ideológica através do mimetismo. Você acha que isso é pouco? Não, isso não é pouco, gente. Eu tenho muita coisa. Eu vou dar um salto de quase 4 parágrafos, porque eu não vou analisar isso aqui, ok? Vou deixar para depois e vou num ponto que é o meu cartão postal. Que cartão postal é esse, professor? É quando o Flávio Joséfo ele vai tratar, evidentemente, do poder de Roma. Ele está falando como os romanos eles vencem através dos mares, ok? Através dos mares. Vamos lá. A despeito de Joséfo, no contexto do século I e das produções narrativas dos evangelhos, identifica-se outro paralelo, a saber, vamos ler Lucas 4,39? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Está aqui, Marcos capítulo 4, 39. Ok? Marcos 4, 39. Sidney está na sala, daqui a pouco eu coloco outras pessoas. Vamos lá. Beleza. Só não podem me atrapalhar. Porque eu comecei e poderiam ter entrado antes. Vamos ler isso aqui? Pois bem, em Joséfo, os romanos conquistam Jope em meio à tempestade. Está aqui a referencinha para vocês tentarem me refutar. Nesse evento, Joséfo afirma que havia fortes ventos e agito do mar, que amedrontava a tripulação. Mas Vespasiano, que comandava com coragem os seus oficiais e soldados para a grande conquista, segundo o relato de Flávio Joséfo, eu abro aspas, o vento, a quem chamavam de verão negro, soprou com tanta violência que jamais se viu tempestade mais horrível. Continua as reticências. Descrevendo ainda, porque o texto é grande, descrevendo ainda o poder de Vespasiano contra a tempestade, olha o que diz Joséfo, elevados sobre montanhas de águas e precipitados em seguidas aos abismos, que aquela espantosa tempestade lhe abriria. Eu continuei, Marcos, agora eu vou para o 41. Vamos ver o que Marcos 41 diz? Os teólogos terão que me responder. Se afirmarem que esse texto ele é literal, eles terão que dizer que Jesus, de fato, acalmou a tempestade e teve poder sobrenatural. Ele era divino. Se afirmarem que este texto não é isso, não tem procedimento. Um historiador que diz que Jesus era humano, Jesus era um revolucionário, não tinha nada de poder sobrenatural, tivesse acalmado a tempestade. Então, só há plausibilidade refutando ambas as teses. A minha diegese, vamos lê-la? Está aqui, vamos fazê-la? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Isso é que é fazer exegese e diegese e análise histórico-crítica indiciária. Vamos ler aqui? Flávio Joséfo não apenas relata com propriedade a soberania e poder de Roma sobre as demais nações, como destaca o poder de Vespasiano como o Messias contra os ventos e os mares. Eu acho que essa galera não leram mesmo Joséfo, não. Chega-se ao momento de enaltecimento de Roma, quando Joséfo relata. Vamos ver o que Joséfo vai relatar? Vamos? Vamos ver? Está aqui, ó. Que direi dos partos, nação tão poderosa e tão valente, que antes dominava tantas outras? Não dá agora reféns aos romanos e não manda a Roma? Com o pretexto de paz?
mas de verdade, como uma prova de sua servidão à flor da nobreza do Oriente? Calme, gente, eu só estou começando, mas o maravilhoso é a citação que eu faço direta, mais do que direta. Vamos ler? Podereis dizer que a servidão é coisa dura? Não considerais, porém, que ela deve ser muito mais dura para os gregos que julgam sobrepujar em nobreza a todos os outros povos e estenderam seu domínio tão longe e obedecem agora sem resistência aos magistrados que Roma lhes manda? Eu acho que essa galera não estudou Joséfo e eu vou explicar isso aqui. Sustentando a minha hipótese, a minha tese diegética sobre Joséfo ser o autor de fato do evangelho, a família Flaviana coordenar e numa rixa com a Plutarco de Queroneia, que está tentando trazer uma visão mais greco-romana e menos judaico-helenística, porque Joséfo não é bobo. A diegese de Joséfo, ela é toda judaico-romana. Isso não serve. Vamos ler? Aristóteles identifica dois tipos de diegeses como sendo apenas diferentes modos de imitar, fazer mímesis, ou seja, ações que estarão na imitação como forma imanente. O que faz com que a discussão sobre a qual se aproxima mais da verdade seja irrelevante. Entre parênteses, para vocês entenderem, embora Aristóteles considere um modo superior ao outro por questões de beleza, eficiência artística, de alcançar melhor os resultados que a arte deve alcançar. Eis a passagem em que ele diz algo que poderíamos relacionar com a questão platônica, de qual modo seria o mais verdadeiro. Então vamos lá, citação. Vão ter que trabalhar muito para refutar o Fessozinho aqui, tá bom? Uma vez que o poeta é um imitador, como um pintor ou qualquer outro criador de imagens, imita sempre necessariamente uma de três coisas possíveis, ok? Ou as coisas como eram ou são realmente, ou como dizem e parecem, ou como deviam ser. É isso que Joséfo faz nos evangelhos. Ele tem os fatos relatos, os relatos verdadeiros dos pais. Ele lista na sua historiografia, ele participa, ele se envolve, ele tem conhecimento, mas nesse momento ele não tem como alcançar o baixo clero, a massa, com uma linguagem e tamanha erudição. Para isso, a diegese cumpre esse papel. Vamos lá? Aristóteles ainda acrescenta sobre os erros ou aparentes dissimilaridades como não excludentes da imitação que defendem. Ou seja, peraí, eles tentarão dizer para mim sobre dissimilaridades nos contos dos evangelhos, mas aplicando análise diegéticas e os tipos de mimesis ou de narrativas nas narrações, não é possível as dissimilaridades destituírem o narrador de que ele está fazendo diegese. Vão ter que me refutar, porque não existe fundamento. Vamos lá. O que diz, então, Aristóteles? Escrever coisas impossíveis é errar, mas está correto se o objetivo próprio da arte mimética, o objetivo este já mencionado, for alcançado, se dessa forma se conseguir que uma ou outra parte se torne mais impressionante. Aí você vai ter que entender um dos aspectos dos evangelhos, dramatização. Agora você está entendendo o Jesus acalmando a tempestade, o Jesus miraculosamente dizendo o vento, aquieta-te e tudo isso? Desculpe, ou você acredita que Jesus fez isso de verdade, ok? Ou você acredita que é diegese, mas teologia não. Então eu estou refutando a galera do Jesus histórico e a galera, infelizmente, miticista, que acredita que Jesus foi um homem com poderes sobrenaturais de acalmar o vento. E o professor está onde? Entre os dois extremos. Então venham pesado, eles vão se unir, porque eles precisam retroalimentar o Jesus de Nazaré. E eu estou mostrando que não tem Jesus de Nazaré. Para reforçar a hipótese do Evangelho de Jesus de Nazaré, segundo Joséfo, ou seja, esse será o título do meu livro, O Evangelho de Jesus de Nazaré, segundo Flávio Joséfo.
Vão censurar? Duvido. Analisou-se outro relato diretamente ligado ao poder de Roma,